Olá, turma, então sejam bem-vindos à aula 4. Hoje nós vamos falar então sobre o que? Sobre área e perímetro. Então o que que acontece? Na geometria, tanto plana quanto espacial, a gente consegue entender algumas dimensões e essas dimensões pode ser área ou pode ser perímetro. Lembra quando eu tinha falado, acho que na aula 1, sobre as dimensões e eu dei exemplo de terrenos aqui no Distrito do Progresso, certo? Então vamos falar sobre ele. Vamos fazer um quadrinho branco aqui, né? Um quadrinho branco. Então vamos lá. Eu vou dar o exemplo, é assim, aqui no distrito tem terrenos 15 por 45 e 15 por 30, tá bom? Então vou usar 15 por 30. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui, nós temos, lembrando que é retangular. Nossa, vamos fazer melhor isso aqui, né? Deixa a prof tentar fazer um pouquinho melhor. Então vamos lá. Quando a gente tem esses terrenos 15 por 30, o que que isso quer dizer? Que então aqui de largura ele tem 15 metros e aqui de comprimento ele tem 30 metros. Vamos na prática, o que que é área e o que que é perímetro? Vamos pelo perímetro que eu acho que é mais fácil. O perímetro é a soma de todos os lados, independente, presta atenção porque eu vou falar, ó, independente do seu formato. Nesse caso são 4 lados. Então o que que vai acontecer? Ó, vou fazer até de outra cor. Então o perímetro é fazer o quê? É somar 15 mais 15, que já deu 30, certo? 30 mais 30 vai dar 60. Então, 60 mais esses 30. Então, nesse caso, o perímetro aqui seria 90. Só que é 90 metros. Bem traduzido, é como se tivesse um terreno vazio de 15 por 30. O dono vai lá comprar e ele precisa cercar. Então, perímetro é o que? É só a volta, a soma dos 4 lados, certinho? Agora, vamos imaginar esse mesmo 15 por 30. Só que agora a gente tem que calcular, vou fazer de preto, como eu tinha feito antes. Então, agora nós vamos imaginar esse mesmo terreno 15 por 30, tem o dono que ele quer plantar ali dentro. Ele quer plantar 30 metros. Ah, por causa aqui do suporte ficou esse meio erradinho, tá bom? Então, o que que acontece? Ele quer plantar ali dentro. Então, ele tem que, por exemplo, saber se vai ser milho, se vai ser mandioca. Ele tem que saber o espaçamento de um para o outro, né? Então, isso tem a ver com a área. Quantos pés, por exemplo, vai caber ali? Então, o que que vai acontecer? Então, ele vai fazer o quê? É a área de, no caso, quadrilátero desse modelo, nesse caso, retângulo, vai ser o quê? A área vai ser o quê? O comprimento vezes a largura, tá? O comprimento vezes a largura. Nesse caso vai ser o quê? 30 vezes 15, certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15. Mais 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 3, 3. Então 0, 5, 4. Então 450, mas 450 o quê? Ó, é todo o espaço aqui dentro. Então nesse caso é 450 metro quadrado. E como que representa isso? Então ele representa, opa, deixa eu pegar aqui de novo. 450 metros quadrados. Então o mesmo terreno ele pode ter duas variações. Uma vai ser só o contorno, só o espaço que é o perímetro e tem a área. Então, desse mesmo terreno, a gente pode calcular o que? O perímetro, que o perímetro foi o que? Fazer a soma de todos os lados. E a área, que foi o comprimento vezes a largura, deu 450 o quê? Metros ao quadrado, combinado? Que é o espaço que tem ali. Então, é basicamente isso que está falando. Professora, mas isso vai funcionar para todas as figuras? Não, vai depender de cada uma. Isso aqui é um conceito bem simples, bem básico do que é área e perímetro. E aqui eu quis colocar um geoplano. Gente, isso aqui, na verdade, daria para a gente fazer em sala de aula com prego. A gente poderia pegar, como se for pegar uma
uma tábua fininha, colocar os pregos certinho e a gente poderia trabalhar com barbante colorido ou com elásticos, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos ver ali. Vamos ver se eu tenho um amarelo aqui. Ah, não tem. Ah, tem um mais ou menos. Meio laranjadinho ali. Então, assim, ó, olha só. Vamos pensar que esse 1 seria 1 metro, tá bom? Ou 1 centímetro, mas vamos pensar em metro. Aqui, olha só. Então, perímetro, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vamos pensar que aqui tudo é 1, certo? Então, nesse caso, esse perímetro aqui foi 4 e a área vai ser o quê? 1 vezes 1, então vai ser 1. Se a gente estivesse falando de centímetro, então aqui seria perímetro 1 centímetro e a área 1 centímetro quadrado, certinho? Vamos agora fazer o do azulzinho? Vamos fazer do azul. Deixa eu pegar aqui azul. Então vamos lá, vamos para o perímetro primeiro? Ó, lembra que cada um desse aqui é 1, certo? Cada aqui é 1. Só que nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2. Então eu tenho 2 de cada lado, ó. 2, 4, 6, 8. Então, nesse caso, o perímetro dele seria o quê? 8 centímetros. Agora a área. Então, 1 mais 1, 2. Então, aqui, ó, 2, ó. Ele tem aqui, ó, tem 2 aqui e 2 aqui. Ou, perdão, 2 de cada lado, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, nesse caso aqui, a área vai ser o quê? 4 centímetros ao quadrado. Beleza? Agora vamos fechar com o último exemplo aqui. O último exemplo vai ser de rosinha. Então vamos contar aqui, ó. Ai, deixa eu subir um pouquinho mais, senão... Opa! Deixa eu subir um pouquinho mais aqui, senão vai ficar ruim para mim e para vocês. Então vamos lá. Vamos pegar um rosinha aqui. Então, ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então aqui tem 4 e aqui tem 4. Aqui também tem 4, aqui tem 4. Vamos pensar, ó. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. E 12 mais 4, 16. Então, nesse caso, ele tem um perímetro de 16 centímetros, certo? Agora, a área. Ó, lembra que a área é o comprimento vezes a largura? Nesse caso, como é quadrado, a fórmula é lado vezes lado. Mas, por enquanto, não vamos entrar nesses detalhes, é só para vocês entenderem, tá? Então, nesse caso, nós vamos fazer o quê? 4 vezes 4. 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, nesse caso aqui, também fechou os 16, tá? Então, a área, nesse caso, é 16 o quê? Centímetros ao quadrado, tá bom? Então, aqui a gente termina a aula 4. Então, na próxima aula, a gente vai falar, então, sobre o quê? Sobre o geometria plana, tá? Então, até mais, gente. Beijo!